Eu estou muito motivada agora a falar para você, né, a fisiologia da vida, a fisiologia da morte e da ressurreição. Ressuscitação. Ressurreição é outra história, tá? Para um outro encontro, um outro momento. Mas o importante é você entender agora o que é vida, o que é morte e o que é ressuscitar. Então tá, então vamos por parte. Primeiro, você tem que entender que isso é uma premissa. Ou seja, é um princípio que existe e que você acreditando ou não, aceitando ou não, ele é. E todos nós estamos submetidos e vivendo sob essa realidade da nossa natureza, que o nosso mundo no Ocidente desconhece. Apesar que hoje tem bastante gente que já tem essa consciência, que já foi buscar, que achou que o que tinha não era o absoluto, que podia existir um pouco mais do que se oferece em termos de vida, saúde e felicidade. E acabou encontrando o que eu também encontrei quando eu saí nessa minha busca ao desconhecido, porque o meu mundo à minha volta não respondiam às minhas necessidades e também não atendia em estado de emergência o que eu mais precisava para me manter viva. Então a minha vida ela estava decidida num fio de navalha, numa fração de segundo, por algo que ninguém sabia o que era, ou seja, eu não estava dentro da caixa. Eu não cabia dentro da caixa que o mundo me oferecia. E é desesperador você estar com 18 anos e os médicos fazerem uma junta à sua volta e olharem para você como se fosse uma pedra numa peça de um tabuleiro. E ficavam jogando xadrez comigo. Tipo, vamos ver como ela responde. Então, é assim, como eu respondo, né? Então, se dá certo, foi certo. Se dá errado, morreu. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Então eu falava, se os médicos não sabem o que eu tenho, e eu tenho alguma coisa que realmente é infernal e não dá para sair, não dá para fugir, e também não tem um remédio que você tome. E foi um momento muito desesperador, mas também foi um momento muito revolucionário. E graças a esse momento é que eu estou aqui hoje conversando com você nesse encontro, nesse momento, para falar o que é vida. Então vamos lá. A cabeça, você tem que partir dessa premissa, porque a gente vai falar sobre fisiologia. Tá? Fisiologia é a ciência que estuda como as coisas acontecem e por que elas acontecem. Tá? Então isso é fisiologia. Então a fisiologia responde duas perguntas: como e por que tudo acontece. Tá? Então eu vou falar sobre a fisiologia da vida, e quando eu falo da fisiologia da vida, eu vou estar falando sobre a fisiologia da morte, para chegar na ressuscitação, que é o que interessa. Certo? Então tá. A cabeça é céu. O baixo ventre, onde tem o útero, né, que já é um campo de nascimento, de crescimento, é a terra. Né? Então, é a terra. Então, da terra tem o útero, né, que germina a semente. O homem tem a próstata, que gera a semente, que vai ser colocada na terra para que ela nasça uma nova vida. Então, isso é um princípio de vida. Então, em cima, céu, embaixo, terra. Né? Então, céu em cima, terra embaixo, mas para que a vida aconteça, é necessário que o céu desça para a terra. Então, vamos fazer uma analogia paralela, tá? Então, céu é sol, terra, água, certo? Então, água, para estar viva, ela tem que estar em movimento. Se a água não estiver em movimento, ela estagna. Isso é água morta. Então, a água viva
tem que estar em movimento. Se a água não tiver calor, ela congela. Então, para ela estar em movimento, ela tem que estar no estado líquido. E para ela estar no estado líquido, ela tem que ter calor. Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Por quê? Porque sol, água, aqui embaixo, né? Então, a água, para estar viva, ela tem que... Olá, Juan, tudo bem? Então, a água, para estar viva, ela tem que estar em movimento, ela precisa ter calor. Então, como é que funciona a fisiologia do microcosmo, que é a realidade da natureza humana? O sol tem que descer. Então, quando o sol desce e se une com a terra lá embaixo, então o corpo tem vida. Porque quando o sol, que é calor, que é fogo, desce e se une com a água lá embaixo, essa água fica aquecida e esse calor gera movimento nela. Não é assim que acontece quando você pega a aguinha e põe no fogo para esquentar a água para fazer um café? Então, à medida que vai aumentando a temperatura, a água vai entrando em movimento, vai aquecendo e ela vai movimentando, até que chega a uma temperatura que ela começa a evaporar. Aí entra um segundo momento da vida. Então, vamos lá, vamos acompanhando o raciocínio que é fácil. Então, o sol tem que descer para esquentar a água, colocar a água em movimento. Essa água em movimento, ela vai aquecer e vai se tornar vapor. E o vapor vai subir e vai chegar no céu. E quando esse vapor chega no céu, ele refresca as ideias. Então não tem aquilo, você está com a cabeça quente? Na verdade, está com a cabeça quente por quê? Porque está pensando muito, está usando muito o cérebro. Então, a cabeça esquenta. Então, para fazer a cabeça refrescar, você tem que pegar e fazer a água subir. Porque se a cabeça está quente, é porque o fogo subiu e quando o fogo sobe, a água desce. Tá? Tá acompanhando? Tá difícil? Não, tá fácil, né? Super simples. Então tá. Então, tem um segredo para você manter o sol unido com a água lá embaixo. É a língua no céu da boca apontando para cima. Isso, a língua apontando para cima é o interruptor ou o conector do céu com a terra. E isso é uma coisa natural que nós já nascemos com isso. A língua voltada para o céu da boca. Se você pegar um nenenzinho recém-nascido e você olhar a boquinha dele, você vai ver que a linguinha dele está curvada e apontando para cima. Por quê? Porque ele já tem, né, nós já nascemos com essa ligação céu e terra. E quando a ligação céu e terra ela está naturalmente conectada, você tem muita saliva na boca. Então, como eu vou saber se meu céu está ligado com a minha terra? Saliva na boca. Bebezinho baba, né? Ele baba, escorre aquela aguinha. Por quê? Porque o céu está ligado com a terra no baixo ventre e ele está centrado. Então, essa água que sai é fruto da união do céu e da terra. Então, essa saliva é considerada a saliva sagrada. Por quê? Porque quando o céu une com a terra, ela gera vida e essa vida emerge na boca através de uma água que escorre. Então, essa água que escorre, que nós chamamos de saliva, na verdade é uma saliva sagrada. E existe uma forma de você captar a energia, que é a vida, que contém essa água que escorre na boca e que o bebezinho, a criança pequena, tem muito. Né? Então, por isso são jovens. Enquanto você tiver essa conexão de céu e terra, você vai ter água na boca, que é a saliva sagrada, então você vai ser jovem. Então, isso
vai fazer a diferença entre vida e morte. Então, vida é ter a conexão céu e terra no baixo ventre. E a morte é quando essa conexão do baixo ventre se desliga. Então, o céu sobe, a água desce e a pessoa morre. Isso é morte. Ah, então quer dizer que se eu não estiver ligado, eu vou continuar vivo? Vai. O seu corpo vai continuar vivo. E isso não tem nada a ver com o seu intervalo de tempo nesse mundo, tá? É que hoje está tão, né? Tá tão, como é que fala? Incrustado a ideia de que a morte ela vem acompanhada de falência, né, orgânica, acompanhada de doença, e que a morte geralmente acontece em UTIs de hospitais, ou morte súbita. Então, isso está tão tatuado, né, nos pensamentos, que as pessoas hoje acreditam que realmente vida é isso, e não é, tá? Isso não é. Isso é uma escolha. Na verdade, parece até indelicado, né? Mas acontece que se você não acreditar nisso, na escolha, no sentido de que se você não acreditar nisso e achar que vida é outra coisa, você vai descobrir outra coisa, que foi o que eu fiz. Então tá, então o que eu estou conversando com você? Eu estou falando que vida é a união do céu e da terra no baixo ventre. Que morte é quando essa conexão, ela se desliga e o que é de cima sobe e o que é de baixo desce. Tá? Então, quando eu sei que isso está acontecendo? Porque você sabe quando a boca começa a ficar seca. Então, você vê que pessoa idosa não tem nem saliva. Por quê? Porque o fogo já está muito em cima e a água já está toda embaixo. Ah, mas então ela está viva? Sim, porque tem um segredo aí que eu vou revelar para você também. Hoje é o momento dos segredos, aproveita essa oportunidade. Porque quando ela aconteceu comigo, eu catei o fio e puxei e estou puxando até hoje. Por isso eu estou aqui viva conversando com você aos 62 anos, né? E hoje, aos 62 anos, eu sou muito diferente de quando eu era tinha 15 anos, de quando eu tinha 2 anos. E 2 anos eu comecei uma tragédia legal, né? Mas na verdade era. Por quê? Porque eu tive minha primeira crise de bronquite, e aí a minha vida mudou totalmente, e bronquite é um erro terrível que acontece dentro da fisiologia humana. Eu não vou falar doença, porque eu parto do princípio da medicina tradicional chinesa, que não existe a palavra doença. Ah, que maravilha, não existe? Não existe, porque eu também detesto doença. É uma palavra terrível, porque doença precisa ser tratada, precisa tomar remédio, não. Eu quero saúde, eu quero vida. Então, a medicina tradicional chinesa fala, você está errado e precisa corrigir esse erro. Aí falou minha linguagem, adorei. Então quer dizer que bronquite está errado, precisa corrigir. Então vamos lá, vamos corrigir isso. E a partir do momento que eu comecei a fazer a coisa certa, a bronquite, foi, né? Mas o estrago que ela tinha feito, eu estou corrigindo até hoje. Mas, enfim, isso é para um outro encontro, um outro momento. Então, falamos de vida. Vida é a união do céu e da terra no baixo ventre. Morte é quando essa união desaparece, né? No sentido de que ela desliga, se separa, e aí o que é de cima sobe, o que é de baixo desce, e a pessoa vive com o quê? O que eu ia falar, que eu ia revelar? Então, a pessoa, todos nós temos um tanque de gasolina dentro do corpo. O que é tanque de gasolina? É uma analogia, tá? Porque tanque de gasolina é um recipiente onde guarda o combustível para o carro funcionar, que é a gasolina. E o ser humano tem um tanque, um reservatório, onde ele também tem seu combustível, que é o Qi, que é a energia. Tá começando a ficar interessante. Então, nós temos um ponto no baixo ventre, que é o nosso reservatório do combustível pelo qual nós vivemos. Então, na fisiologia, fala de metabolismo basal. Esse metabolismo basal significa o quê? Mesmo quando você está dormindo,
o seu corpo está trabalhando. Você tem sistemas que trabalham, né? Então, você não precisa pensar nisso. O seu fígado funciona, o seu rim funciona, o seu coração funciona, tudo está funcionando. E você está dormindo. Então, é um metabolismo basal, porque ele acontece sozinho. E quem está sustentando esse metabolismo basal? Qual é a energia que faz todo esse mecanismo funcionar? Ti. É a energia. Energia, o princípio vital que preenche todo o universo. Então, o universo, ele é um vácuo preenchido por partículas de energia, que é o Ti. E esse Ti, quando ele se adensa, ele dá a forma. E ao mesmo tempo que ele dá a forma, ele a mantém. Quando esse Ti vai embora, essa forma desaparece. Ela desatomiza. E isso a gente chama de morte e decomposição. Quando se trata da realidade humana, né? Da forma humana. Então, muito bem. Então, nós sabemos que vida é a união do céu e da terra no interior do corpo. Nós sabemos que para esse corpo que está vivo se manter e poder se expressar nesse mundo, ele tem que ter energia, que essa energia fica no reservatório dentro do corpo e que a partir da necessidade ela vai sendo invocada. Obrigada pelos coraçõezinhos, eu adoro coraçõezinhos. Nossa, quanta gente, tudo bem? Legal. O Alan Lee também tá aí? Nossa, legal, Alan. Obrigada. Então tá. Então o que acontece? Ó, esse também, joinha é legal, hein? Eu gosto de joinha. Né? Troféu joinha. Então tá. Então vamos lá. Retomando. Então, vida depende da união. Eu tô repetindo, né? Porque isso tem que ficar bem tatuado. Então, eu tenho a união do céu e da terra, tô viva. Eu tenho energia, né? Que é o meu combustível, no meu reservatório, e ele tá cheio. Então, eu posso muita coisa. E eu sou jovem, eu sou bonita, eu sou feliz. Porque beleza, felicidade, juventude depende da energia. Se não tem energia, não tem beleza, não tem felicidade, não tem vida, né? Muito bem. E terceiro momento, que é ressuscitação. Então, o que é ressuscitação? Você dá vida ao que está morto. Morreu. Né? Então, morreu. Uma parada cardíaca, a pessoa morreu. Né? Não tem, como fala, estímulos neurológicos, então a pessoa morreu. O cérebro não está funcionando, o coração parou. Então, isso é óbvio. Mas antes, tenta-se o quê? A ressuscitação. Não é a ressurreição. Tá? Porque uma vez falar, então eu vou trazer um cadáver aqui e eu quero ver se você ressuscita ele. Ó. Ganhar fôlego. Ó, desculpa aí. Ainda são sequelas da minha bronquite, tá? É que eu saí agora do treinamento porque eu tô fazendo um trabalho intenso, mas muito intenso, para acabar de vez com toda a sequela, né? Corrigir tudo que a bronquite deixou dentro do meu corpo. Então, é natural que ainda haja esses processos de... Então tá, vamos voltar. Muito bem. Então, eu falei, não é assim. Eu estou falando de ressuscitação e não de ressurreição. Ressurreição é outra história, certo? Estou falando de ressuscitação. Então, quando há uma parada cardíaca, você vai lá e dá um choque no coração e o coração volta a pulsar, ele foi ressuscitado. Então, uma pessoa que está com o céu desligado da sua terra, ela está morta, não clinicamente, mas ao nível de energia, de corpo energético, ela está morta. E o tempo entre o óbito, né? Entre o óbito
oficial, né? E o óbito energético, vamos falar assim, né? Entre o óbito do corpo energético e o óbito do corpo físico, vai depender do esgotamento da energia que ainda existe no corpo. Se você pega uma flor, a flor já está morta porque ela está desligada da sua raiz. Mas ela, num vaso, ela ainda vai viver alguns dias. Mas enquanto ela vive, ela está esgotando a própria energia. Hoje é dia, né? Tudo bem, vamos lá. Então, ela está esgotando a própria energia. Quando a energia acaba, ela seca. E você fala, ai, morreu. E joga fora. Se é o corpo humano, o que você faz? Nossa, morreu. E você pega e enterra. Com todo respeito, com todo sentimento. Mas o princípio de vida e morte é o mesmo. Tanto para a natureza como para a natureza humana. Então, para você ressuscitar a pessoa, você tem que devolver, reconectar o céu com a terra, ou seja, fazer o céu descer e se ligar embaixo. Fez isso, a pessoa ressuscitou. E aí começa todo o processo de vida que é inerente. Tá? Então, muito bem. Então, agora eu sei como se vive, como se morre, como se ressuscita, em termos de fisiologia. Agora, como é que eu posso fazer isso em termos de ação? Então, eu vou lembrar para você uma coisa. Eu tenho uma página que é sobre o Tai Chi sem forma. E as pessoas não estão nem um pouco interessadas nessa preciosidade que foi revelada para a humanidade. Infelizmente. Mas o Tai Chi sem forma é o bem mais precioso que a humanidade herdou. É. E quantas pessoas se interessam por isso? Eu vejo lá. Zero. E dos meus alunos, que eu transmiti o Tai Chi deitado, há anos eu venho fazendo isso, quantos praticam? Quantos cultivam a essência? Eu acho que também nenhum. Um deles falou assim para mim, mas eu não estou morrendo. Tai Chi deitado não é para quando você está morrendo. O Tai Chi deitado me salvou quando eu estava morrendo. Eu ressuscitei, eu voltei. Porque alguém olhou para mim e viu que eu estava viva por uma questão de energia que estava se esgotando. E era uma questão de horas. Aí alguém que sabia o Tai Chi deitado olhou e falou assim, eu não quero que essa pessoa que está sem nenhuma energia passe mais um dia perdendo energia. Por quê? Porque quando chega nesse nível, para você se manter vivo, você está morrendo, porque você está consumindo o seu Chi. Então, ele falou, para você também, obrigada, viu? Então, foi aí que ele me transmitiu o Tai Chi deitado. Então, a minha morte foi a minha vida. O meu desespero foi a minha salvação. Então, quando eu encontrei a morte, eu encontrei a resposta que eu procurava. E aí eu saí contando para todo mundo. Mas todo mundo está vivo, quer mais saber de viver, né? Só que uma pessoa que não cultiva a essência, ela está se esgotando. E aí é depois. Então é melhor viver com sabedoria, é melhor viver cultivando a essência do que consumir a essência. Eu fiz umas matérias, acho que anteontem, sobre antes e depois, né? Então eu usei alguns personagens, alguns mitos, né, de Hollywood que todo mundo conhece e através da própria história deles
eu tentei passar esse princípio, né, de vida e de morte, porque foram pessoas que consumiram todo o seu Qi, e depois que o Qi estava esgotado, que elas não tinham mais aquela aparência, que era justamente por causa da vida que elas tinham, da energia que elas tinham, então elas passaram a ser nada, né? É muito triste isso. Brilhar fora, mas não cultivar a luz interior. Porque quando a luz fora acaba, o que sobra é você. A Marilyn, ela estava extremamente desesperada por causa da solidão que ela tinha. Mas a solidão que ela tinha era o autoabandono. Mas ela não tinha condições de entender isso por causa do mundo que ela vivia, em função de como o mundo se interessava por ela. E é uma história muito triste, porque é uma mulher muito bonita, uma jovem ingênua, pelo menos assim que eu vejo, né? Que ela era uma jovem ingênua, muito bonita, e subiu rápido e foi consumida pelo próprio sucesso. Eu passei por isso. Eu cresci muito rápido e fui consumida pelo próprio sucesso, porque esse sucesso consumiu toda a minha energia. E quando eu estava no mesmo momento que a Marilyn esteve, que o Bruce Lee esteve, porque quem está nesse momento olha o outro e conhece, e sabe. Então, quando eu vivi isso, a vocal dos Carpenters também passou por isso, e eu estive no mesmo quadro que eles. Só que eu não acreditava que minha vida tinha acabado ali daquele jeito. E aí eu fui buscar e encontrei. Então, quando eu cheguei em Vias de Fato, o Tai Chi sem forma me foi revelado, catei ele com muita força, cheguei em casa, comecei a praticar. 7 horas depois, começou a escorrer água dentro da boca. E eu estava tão seca, mas tão seca e tão fria, eu estava tão gelada, que eu não conseguia nem falar. Porque não tinha mais água no corpo, não tinha mais água em nada. Eu estava uma folha seca, né? Sem vida, sem nada. Aí eu comecei a fazer o Tai Chi deitado, que hoje é sem forma. Eu mudei o nome para sem forma. E 7 horas depois, a água começou a escorrer dentro da boca. Então, veja o poder de ressuscitação do Tai Chi. E eu estava conversando com uma aluna minha no telefone, e a água começou a escorrer em abundância, e estava tudo seco, então não dava para engolir, e eu falando com ela, comecei a me afogar, e aí eu não sabia se eu ria, se eu me afogava, ou se eu ficava feliz, e foi fantástico. Então, como o Tai Chi sem forma funciona? Primeiro, ele faz subir o que está embaixo. Segundo, existe um ponto no corpo aonde você infla o corpo energético, como um balão. O balão ele é todinho fechado, mas ele tem o bucal dele, né? Ele tem uma ponta aonde você assopra e ele infla. Então o corpo também tem essa porta. O corpo também tem esse nariz, que significa inalar energia, Qi. Então, às vezes a pessoa tem energia, mas essa energia não está circulando. Então, se você sabe onde é essa porta e sabe como colocar o Qi nessa porta, o corpo energético vai inflar. Ou seja, você vai pegar a energia do seu próprio corpo e vai colocar ele na circulação. Porque o lado direito do corpo é de energia, o lado esquerdo do corpo é circulação. Isso não significa que não haja circulação do lado direito e nem energia do lado esquerdo. Mas você tem que entender que predominantemente é essa separação, é essa divisão. Então você pega a energia do lado direito, né, que está lá, e coloca na circulação através de um ponto estratégico que existe no corpo físico, no corpo humano. Isso é realidade humana, físico e energético, tá? Existe um jeito de você abastecer o seu tanque
de combustível. E existe uma forma de você fazer o que está em cima, descer. Aliás, é muito mais difícil fazer descer do que subir. Então, o Tai Chi sem forma, em quatro etapas, ele faz o quê? O de baixo subir, o de cima descer, ele põe a energia para circular e ainda abastece o seu reservatório. E isso basta para você se manter vivo. Isso basta para ressuscitar você. Certo? Então, eu acho que por hoje tá bom, né? Falamos sobre vida. Vida é céu e terra unidos. Falamos sobre morte, quando há a separação desse céu e dessa terra interior. E ressuscitação é quando você faz essa reconexão, carrega o seu corpo de energia e põe essa energia para circular. Só isso. Só isso. E você fazendo isso todo dia, você vai chegar aos 80 anos com aparência de 40. Agora, a escolha é sua. Certo? Muito obrigada. Até depois. Obrigada a todos vocês, tá? Tem bastante gente aqui. Tem alguns nomes que eu não sei pronunciar, então... Mas obrigada, tá bom? Obrigada mesmo. E se você achou que é legal, que é importante, compartilha. Quanto mais pessoas fazendo Tai Chi deitado, mais gente jovem, saudável e feliz. Então vamos construir um país de gente jovem, saudável e feliz, né? Ok? Até mais.